Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo, sou professor da disciplina de Informática para concursos, né? Espero que todos estejam bem, todos estejam concentrados aí no seu respectivo concurso, estudando, né? Fazendo com que esse momento de isolamento dinamize ele da melhor forma possível, aproveitando esse tempo vago para estudar. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre Linux, né? Vou repassar um pouco do meu conhecimento que eu tenho sobre esse sistema operacional, que não é muito querido, né, pelos usuários de computação, os usuários finais, digamos assim, porque tem aquela máxima que o Linux é difícil, que o Linux você tem que ter um conhecimento avançado para conhecer o Linux, e não é bem assim, né? Tem a versão do Linux para usuários, né, que tem um nível, né, de exigência maior, uma complexidade maior, mas também tem o Linux para o usuário final, né, o usuário tradicional, o usuário doméstico, que utiliza bem similar ao Windows que a gente conhece, né? Então, como eu falei para vocês, professor Paulo, vamos lá. Linux. O que é o Linux? O Linux ele é um sistema operacional, né? Assim como o Windows 7, o Windows 8, o Windows 8.1, o Windows 10, o Linux ele é uma versão de sistema operacional, certo? No entanto, ele tem um diferencial que os defensores deles, os evangelistas, defendem com unhas e dentes. É um software livre. O que isso quer dizer? Isso implica dizer que para você ter ele no seu computador, você não precisa piratear, caso você não queira pagar por uma licença. Como assim? Quando a gente compra um computador que deseja, por exemplo, instalar o Windows 10, a gente tem que pagar um valor para a Microsoft para poder utilizar o software dele. Aí você pergunta, né? Então eu paguei para o técnico formatar o meu computador, sei lá, 50, 60, 70 reais. Então é esse o valor que o senhor está falando, professor? Não. Esse é o valor que você está pagando pelo serviço, né? Ele, sinto lhe informar, ele instalou uma versão pirata no seu computador do Windows. E aí, o que é que vai acontecer? Você preso? Não vai acontecer nada com você, você vai continuar usando. Dependendo da versão que ele colocou, atualizações vão chegar aos montes aí para você atualizar o seu sistema operacional sem nenhum problema. Não tem, a única diferença do seu computador que tem um Windows pirata para de uma pessoa que utilizou a versão paga é porque ela pagou para a Microsoft, ela tem digamos que as atualizações oficiais, não que você não tenha. No entanto, isso não vai impedir de você utilizar, porque a Microsoft deixa mesmo que os usuários utilizem de forma pirata, sem nenhum problema, certo? Então, o Linux ele é de encontro a isso, ele é um software livre, e na Microsoft, eu comprei o Windows e eu quero alterar o código. No Windows não pode. No Linux permite, ele permite, lógico, você tem que ter um nível de conhecimento bem avançado, você pode reestruturar o sistema operacional e você pode compartilhar com a comunidade Linux ou não, você pode fazer aquelas alterações e ficar para você, certo? Não tem nenhum problema. Assim como o Windows, o Linux ele é multitarefa. O que isso quer dizer? Eu posso abrir um editor de texto, eu posso abrir uma planilha, eu posso abrir uma apresentação, software de apresentação, eu posso abrir um navegador, eu posso abrir um explorador de arquivos, né, específico do Linux que a gente vai ver, ao mesmo tempo. E tudo vai estar lá na barra de tarefas, dependendo de onde você deixou ela, na parte inferior, ou na parte superior, nas laterais, certo? Então, por isso que ele é multitarefa, ele permite que você execute mais de uma tarefa de forma simultânea. E ele também é multiusuário. Por quê? Como assim multiusuário? Eu posso ter várias contas no meu computador, por exemplo, meu computador pessoal, eu posso ter a minha conta pessoal, eu posso permitir uma conta para um visitante, posso permitir uma conta para outra pessoa que costuma utilizar o meu computador, certo? Fico à vontade. Então, por isso que ele é multiusuário. Essa é uma característica, na verdade, dos principais sistemas operacionais, certo? Então, desde o da Microsoft aos do Linux, eles têm essa característica entre eles, ok? Vamos lá, continuando aqui. GNU Linux, né? A gente chama popularmente o sistema operacional gratuito conhecido como Linux, mas o correto é que a gente chamasse ele de GNU Linux, certo? Lembrando que o sistema, o mascote, digamos assim, do Linux é um pinguim, certo? Então,
a Microsoft tem a janela, né? Janela do Windows, o Windows significa janela, no caso do Linux é o pinguinzinho, certo? Então, GNU Linux, se você utiliza, vem alguma questão, esse termo GNU Linux pode ser alguma versão, alguma distribuição do Linux. Case Sensitive, na questão de pastas e arquivos, funciona da seguinte maneira: quando você vai criar uma pasta no seu computador, vamos utilizar como exemplo o Windows. Eu criei uma pasta chamada informática, certo? E aí o nome informática eu criei com todas as letras maiúsculas, certo? Beleza. Passou-se alguns dias, aí você vai criar outra pasta. Vamos dizer que a pasta informática você criou dentro da pasta documentos, né, do seu Windows. Passaram-se algumas semanas, você voltou lá e aí não lembrava que tinha criado uma pasta chamada informática com todas as letras maiúsculas. E aí você criou outra pasta com o nome informática, só que ao invés de ser tudo maiúsculo, você colocou só o I maiúsculo, certo? O que é que vai acontecer no Windows? Ele vai dizer que já existe uma pasta com aquele nome. Você diz, sim, mas a pasta que eu criei anteriormente foi informática com todas as letras maiúsculas. E agora eu quero criar informática com tudo minúsculo, ou só o I maiúsculo. No caso no Windows, ele não permite, né, que isso ocorra, porque ele vai dizer que já existe, e para ele, se está maiúsculo, se está minúsculo, se está misturado, é uma coisa só. No Linux é diferente, né? Então, no Linux, se você tiver no sistema, alguma das distribuições Linux, aí você está lá na pasta documentos, criou uma pasta chamada informática, o mesmo cenário que eu mostrei para vocês do Windows. Criei uma pasta chamada informática. Dentro, na verdade, tem a pasta documentos. Na verdade, criei uma subpasta chamada informática. Tudo maiúsculo. Alguns dias depois eu voltei e fui criar outra pasta com o nome informática. Só que dessa vez eu coloquei tudo minúsculo. No Linux ele aceita, né? Então, se eu for criar uma pasta ou um arquivo, né, com o mesmo nome, só que diferenciando as letras, alternando maiúsculo, minúsculo, no Linux é de boa, não tem nenhum problema, certo? Então, isso vale para pastas e para arquivos, né? No caso do Windows, a gente já viu em aulas anteriores, ele até permite que, por exemplo, na pasta informática, dentro da pasta informática, eu fui adicionando arquivos, né? Arquivos de Word, arquivos de Excel, arquivos de PowerPoint. Aí vamos imaginar que aí eu criei um arquivo chamado aula de informática.doc, ou seja, foi um arquivo que eu criei no Word. Passou alguns dias, eu criei naquela mesma pasta aula de informática.xls, que foi uma planilha que eu criei no Excel. Não tem problema, ele deixa, certo? Assim como no Linux, né? E criei dias depois um arquivo com o nome aula de informática.ppt, que é do PowerPoint. Então, no caso do Windows, ele permite que seja, no caso, arquivos, né? Permite que seja com o mesmo nome. No entanto, as extensões são distintas, certo? Mas se eu criar um arquivo chamado aula de informática .doc e for criar aula de informática tudo maiúsculo .doc, no Windows não permite. No caso do Linux é possível sem nenhum problema, certo? Ele só é você diferenciar as letras maiúsculas e minúsculas, ok? Então, seguindo aqui. Então, ao contrário da Microsoft, que utiliza lembra lá, o Windows 95, lá dos primórdios, década de 90, depois veio o Windows 98, depois veio o XP, os mais populares. Aí eles lançaram o Windows Vista, que aí não foi uma decepção. Veio o Windows 7, aí show de bola. Windows 8, outra decepção. Aí lançaram em seguida o Windows 8.1, que é o que tem. E depois lançaram o Windows 10 e aí eles pararam, né? E segundo eles não vão mais mudar a nomenclatura, só vão atualizar o sistema operacional. No Linux é diferente. No Linux eles trabalham com distribuições. Existem muitas distribuições, certo? Vou mostrar aqui para vocês apenas as principais, certo? Eu tenho como distribuição Linux Debian, Ubuntu, Linux Mint, né? Ou alguns chamam de Linux Mint, Ubuntu, SUSE, Red Hat, Slackware, Conectiva, Mandrake, Mandriva, Linux Educacional, Gentoo e o Kurumin. Um destaque para esse Kurumin,
que essa foi a única versão que tinha como responsável um brasileiro, que na verdade era um japonês brasileiro, né? O Carlos Morimoto, né? Que ele estudou essa versão, no entanto, ela não vingou muito. Então, se você for fazer uma pesquisa na internet, você consegue fazer o download e tal, mas ela não foi continuada, ela parou no tempo e não tem novidade para você. A verdade é essa, certo? Então, essas são as versões, na verdade, as distribuições Linux que a gente tem. Um destaque, né, para duas dessas versões, que, digamos, são as mais populares, que são essas duas aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui para vocês. Ponteiro, Ubuntu e o Linux Mint, certo? São os que lembram bastante o Windows. Na verdade, existe, digamos que uma briga entre a Microsoft e o Linux, porque o pessoal do Linux diz que a Microsoft copiou as versões do Linux para lançar o Windows, certo? Bom, aí a briga entre eles, eu só quero saber em usar. Quem está certo, quem está errado, eu não vou discutir, certo? Então, lembrando, pessoal, que essas distribuições Linux, existem duas versões. Vai ter a versão, por exemplo, Ubuntu para o usuário final, que é você que está em casa, que está estudando para concurso, que quer aquela versão tradicional, né? Que a gente chama de versão para desktop, para o computador popular. E tem também a versão, por exemplo, do Ubuntu para servidor. O servidor, como eu já falei, é aquele computador de grande porte, que a maioria das empresas vão ter, né? Que vai fazer com que você tenha um alto poder de processamento para poder utilizar no dia a dia da empresa. Então eu vou ter o servidor, que é aquele computador com alto poder de processamento, né? Que ele é diferenciado, o custo aquisitivo dele é bem elevado em comparação, e vou ter a versão para o computador tradicional, o notebook, o computador de mesa, certo? O famoso desktop, certo? Então, assim como a Microsoft, que tem, por exemplo, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, que é para esse tipo de computador, né? Para o usuário final, a Microsoft também tem a versão para servidor, né? Então, isso ocorre também com o Linux. Boa parte dessas versões vai ter a versão para servidor, certo? E vai ter a versão para os terminais, que são os computadores que não precisa ter um alto poder de processamento, ok? Então, são bem mais simples de se utilizar, né? Então, como eu falei, todos multitarefa, multiusuário, ou seja, executam várias tarefas ao mesmo tempo, pode ter mais de um usuário cadastrado no computador ou utilizando o computador de forma simultânea, certo? Uma dúvida que surge, eu posso ter o meu servidor Linux e os meus computadores Windows? Posso sim, não tem nenhum problema. Como também o contrário, eu poderia ter um servidor Windows e os terminais da minha empresa ser Linux, certo? Ou pode ser tudo Windows ou tudo Linux também, não tem nenhum problema não, certo? É até melhor você, eu estou pensando em colocar na minha empresa, eu estou estudando para concurso, mas eu tenho uma empresa e eu quero colocar um servidor na minha empresa. Eu aconselho você a colocar um servidor Linux, porque ele é mais seguro, né? Ele vai dar uma maior garantia das informações da sua empresa, que elas não sejam furtadas por pessoas mal intencionadas que costumam invadir as empresas, ok? Então fiquem à vontade para utilizar a versão do Linux, ok? Próximo slide. Uma das causas da aversão que alguns usuários têm com o Linux é a respeito dos comandos. Porque alguns têm, um aluno uma vez me disse, eu não gosto do Linux porque ele é só linha de comando. Não é bem assim. Os sistemas operacionais Linux que têm mais essa característica são os servidores, por exemplo, certo? Dependendo da versão do servidor que você instalar, você vai precisar utilizar muitas linhas de comando. Mas para o usuário final, você que vai utilizar no seu dia a dia para acessar a internet, para digitar um texto, né, para utilizar uma planilha, manipular uma planilha, fazer uma apresentação, não vai precisar disso aqui raramente, ok? Só para você que está estudando para concurso, por exemplo, que é para testar o que cada um faz. Então, primeira dica, antes de falar sobre o
a linha de comando ls. No prompt de comando do Linux, no caso o terminal do Linux, tudo que você escrever tem que ser letra minúscula, certo? Se você escrever com letra maiúscula, vai dar erro, certo? Então fica essa dica para você, assim como no Windows também. Então vamos lá, eu coloquei aqui para vocês os principais comandos, certo? Não estão todos, mas estão os que caem com maior frequência nas provas de concurso. Então, ls. Qual é a função do ls? Ele vai listar todos os arquivos e pasta de acordo com aquela pasta que você tiver. Por exemplo, você está na pasta documentos do Linux. Isso no terminal, na linha de comando. Né? Você vai estar lá com o terminal, a telinha preta. E aí você vai digitar ls. Então ele vai mostrar para você todos os arquivos e pastas que tem naquela pasta que você está. Por exemplo, você está na pasta documentos. Então dentro da pasta documentos pode ter uma pasta chamada, uma subpasta, né? Chamada informática. Pode ter uma pasta chamada concursos, editais. Pode ter um arquivo chamado aula 1, aula 2, certo? E aí você utilizou esse comando ls e ele listou tudo para você. Ok? Próximo, cd. O cd, o que é que ele permite? O que é que ele faz? Ele faz com que você entre numa pasta. Certo? Você está na pasta, por exemplo, documentos e quer entrar dentro da subpasta informática que está dentro da pasta documentos. Então você vai digitar cd informática. Então ele vai entrar dentro da pasta informática. Ok? Então essa é a função do cd. Lembrando, tudo minúsculo, tá? chmod. O que é que ele permite, o que é que você consegue fazer com essa linha com esse comando? Ele permite dar ou tirar permissões para um determinado usuário, certo? Então você pode dar alguma permissão de poder alterar, de poder excluir, de poder visualizar, ou então eu também posso tirar através desse comando, ok? Próximo, cp. O cp é a abreviação de copiar. Então, através dessa tecla, desse comando cp, eu posso copiar um arquivo ou uma parte de um local e mandar para outro. Fazer uma cópia, lembrando, tá? Ele vai continuar existindo na pasta, digamos, na pasta que ele está. Não é que vou tirar de um lugar e botar em outro, não. Vou fazer uma cópia, como se eu estivesse tirando uma Xerox. O mkdir, esse comando mkdir, ele permite que você crie uma pasta. Eu quero criar eu estou na pasta documentos e eu quero criar uma pasta chamada estudos 2020. Então eu vou digitar mkdir, espaço, estudos 2020, certo? Lembrando que é interessante você colocar tudo junto, porque talvez ele interprete que duas pastas que você quer criar. Ok? Então mkdir, estudos, por exemplo, ele vai criar uma pasta com esse nome estudos. mv. O que é que o mv ele permite você fazer? Ele, na verdade, o comando mv ele tem duas funções. Ele permite que você mova um arquivo, ou seja, nesse caso ele vai deixar de existir. Por exemplo, eu quero tirar o arquivo que está na pasta documentos e mover ele, então ele vai deixar de existir na pasta documentos e vai para a pasta IAB, certo? Então eu posso fazer isso através do comando mv. Ou então eu posso renomear um arquivo. Eu quero renomear a pasta ou o arquivo IAB para IAB cursos, certo? Então eu faço isso utilizando o comando mv. No caso, aí vem o outro agora, rm. No caso, o rm ele vai remover o arquivo ou a pasta que eu especificar. Então, rm editais. rm espaço editais, ele vai excluir o arquivo ou a pasta que tem aquele nome. Ok? Uma observação para esses dois próximos comandos, tar e gzip. O que é que o tar faz? Ele vai empacotar os seus arquivos ou pasta, certo? Eu posso empacotar tudo. E não é que ele vai diminuir, no caso, observem isso. O tar ele só empacota. Lembra, perdão, quando a gente compra papel higiênico no supermercado, vem aquele compartimento grande, ele está todo empacotado ali, mas eles estão ali, né? Então esse é o que eu consigo fazer com esse comando tar. Com o gzip, além de empacotar, ele compacta, ou seja, ele diminui, reduz o tamanho. Não é que ele o arquivo vai ficar defeituoso, mas ele vai compactar o arquivo, ok?
Então, o tar só empacota e o gzip empacota e compacta. E o exit, ele sai do terminal, certo? Então, se você utilizar o exit, ele vai sair do terminal. O PWD, ele vai mostrar para o usuário onde é que ele está. Onde é que eu estou nesse exato momento. Aí eu estou dentro da pasta documentos, eu estou dentro da pasta informática, eu estou dentro da pasta home, certo? Então, ele vai mostrar onde é que eu estou naquele exato momento. Agora a gente vai ver algumas estruturas de diretório, certo? Que é muito utilizado nos concursos. Então, continuando aqui, pessoal, a questão da estrutura de diretórios, certo? É um assunto que costuma cair com bastante frequência nos concursos. Espero que vocês fiquem bem atentos para vocês matarem a charada quando forem fazer as provas de vocês. Se você encontrar só a barra, no caso, invertida para a direita, né? A barra padrão, porque tem aqui e inverte para a esquerda, que a gente chama de barra invertida. A barra padrão. Se cair na prova de vocês, isso quer dizer a barra padrão, que isso é o diretório raiz do Linux, ou seja, o diretório principal. Ok? Então, só a barra, diretório raiz. Os 2 pontos aqui não quer dizer nada não, tá? Você vai focar apenas na barra aqui. Barra, diretório raiz. 2 pontos é só para a gente saber o que ela significa. Vamos para o próximo. Barra root. Se tem o barra root, no caso, se tem um diretório, pessoal, lembre que na prova às vezes vem o termo pastas ou pasta e pode vir o termo diretório ou diretórios. Mesma coisa, tá certo? Então, diretório ou pasta, ele vai se referir a aquele compartimento onde você coloca informações dentro dele. Você coloca arquivos dentro dele, ok? Então, na pasta barra root, vai ter informações sobre o administrador do sistema operacional, né? No caso, você, ou seja, o usuário principal do computador. Na pasta, ou no diretório, como vocês queiram chamar, barra bin, estarão todos os arquivos binários da sua distribuição Linux. Minha versão do Linux é Ubuntu, então os arquivos binários do seu sistema operacional Ubuntu estarão na pasta barra bin, ok? Observação, vai ter a pasta barra bin e vai ter a pasta barra sbin. A diferença de um para outro, que na pasta barra sbin estarão os arquivos binários do administrador do sistema, certo? Então a outra não vai ter nada do administrador, mas o barra sbin estarão todos os arquivos binários do administrador. Na pasta barra lib estão as bibliotecas, né, que são suficientes para o Linux funcionar, certo? São necessárias, na verdade, a palavra é essa, para o Linux funcionar. Então, todas as bibliotecas estão aqui nessa pasta barra lib. Nessa outra pasta aqui, barra dev, o dev é uma abreviação de devices, ou seja, dispositivos, os drives, ou seja, os programas, né? Então, onde estão os programas que fazem os dispositivos funcionarem, certo? No seu computador. Então, na pasta barra dev. Nessa barra aqui, nessa pasta, barra etc, estão os arquivos de configurações do sistema operacional Linux, ok? Então, se você quiser saber onde estão os arquivos de configuração da sua distribuição Linux, é só vir aqui nessa pasta barra etc, ok? Tem essa outra aqui, barra wmnt, certo? Que a pasta responsável pela montagem dos dispositivos que a gente conecta no nosso computador. Exemplo, o pendrive, cartão de memória, o HD externo, tudo vai ter aqui nessa pasta estarão os arquivos suficientes para poder esses dispositivos funcionarem da maneira correta. Ok? Pronto, aqui já foi, né? Vamos para o próximo. Nesse slide aqui, a gente tem a área de trabalho, né, do Linux Mint, certo? Deixa eu desenhar aqui para vocês.
a versão do Linux Mint. É uma das versões que, digamos, mais se aproximam ao Windows, né? Ela é bem similar. Então, eu vou ter aqui a barra de tarefas, né? A barra de notificações, né? O botão, que não é o iniciar do Windows, mas é o botão principal. Os principais, no caso aqui eu deixei, nesse exemplo aqui, né? Tem as pastas que estão como atalho, certo? Que é um navegador padrão do Linux, é o Mozilla Firefox, certo? Aqui, ó, eu visualizo o LibreOffice, que é o equivalente ao Microsoft Office, o pacote Office da Microsoft, né? Então, eu vou ter o Base, vou ter o Calc, vou ter o Draw, o Impress, certo? E vou ter o Write, que é o equivalente ao Word. Então, aqui eu tenho o equivalente ao Word, PowerPoint e ao Excel, ok? Então, seguindo aqui, ó, eu tenho o terminal do Linux. O que isso significa? Eita, pai. Atrapalhou, pai.